Estamos de volta aqui, programaço, né, minha gente? Olha, estou muito feliz de poder estar passando todas essas informações para os nossos telespectadores. Quando que você teve essa ideia que você precisava fazer mais? Eu sou advogada pública e eu trabalho na segurança pública desde 2007. De 2011 a final de 2015, eu fui adjunta da segurança pública. Então, eu conheci todas as dificuldades que é a segurança pública, o acesso da vítima, porque eu tinha sido vítima, ninguém sabia, né? Olha. Dentro da segurança pública, no ano de 2000, eu sofri uma tentativa de feminicídio. Na época não existia o termo, não existia nada. E eu tive muita dificuldade para conseguir me libertar daquele abusador. Eu tive que fugir para o interior do estado. Quando eu voltei, ele continuava me perseguindo. Mas eu sempre falo assim, existem milagres. E eu fiz um concurso público para trabalhar na Secretaria de Administração. E quando fui tomar posse, eles falaram, você vai para a segurança pública. Então, naquela época, eu não pude contar com a segurança pública, mas eu pude contar com os amigos que eu fiz dentro da segurança pública que me fizeram, a partir daquele momento, fazer com que eu me sentisse empoderada o suficiente para enfrentá-lo. Porque embora eu já estava 2 anos e meio que eu tinha fugido, que eu tinha ido para o interior, que eu estava longe dele, eu ainda continuava dependente emocionalmente porque eu tinha muito medo dele. Né? Então, essa minha ida para a segurança pública, eu falo sempre, foi o meu milagre. Ali eu me empoderei novamente, só que ao mesmo tempo que eu me empoderei, eu criei um escudo. Quase me transformei num homem, né? Porque eu não queria que ninguém mais fizesse aquilo que ele tinha feito comigo. E também não é o certo, porque daí você deixa de viver certas situações porque você acaba se masculinizando, quando na realidade a minha essência é feminina, é mulher, né? Mas foi necessário, naquela época a gente não tinha acesso a informações, tudo. E quando eu assumia como secretária adjunta lá na segurança pública, eu fui buscar ajuda através do autoconhecimento para me investir em mim como profissional, como líder. Foi quando eu busquei o primeiro curso de coach, né? Porque coach liderança. Só que quando eu fui fazer esse curso, eu falei, eu já vou fazer a formação logo, porque daí eu posso implementar uma gestão humanizada aqui dentro da segurança pública, foi que eu identifiquei o quanto eu ainda estava machucada, sabe? Aquela ferida estava ali. Ela estava sangrando ainda. Sim. Então, além de me ajudar a prestar um serviço melhor, implementar uma gestão humanizada dentro da Secretaria de Segurança Pública, aquilo ali começou um processo de cura. E aí eu não parei mais de investir em autoconhecimento. Em 2016, saiu um projeto de lei, que era o projeto de lei que autorizava o delegado, que autorizaria o delegado conceder medida protetiva para a vítima de violência doméstica, quando ela fosse lá denunciar em casos graves, que eles identificassem que fosse necessário, ele já concederia a medida protetiva e aí depois passaria para o Ministério Público e para o Judiciário, lá teriam 48 horas para rever aquela medida protetiva. Quando aconteceu aquilo, começou uma guerra sobre legitimidade, nas mídias sociais, está invadindo a competência do Judiciário, do Ministério Público, e começou aquela situação toda. Ninguém estava pensando na vítima, né? A sensação que eu tive era que naquela briga toda ninguém estava pensando na vítima. E eu escrevi um artigo, na época eu era subsecretária de Segurança Pública, era uma pessoa pública, né? Eu escrevi um artigo, fui vítima de violência doméstica, eu apoio o projeto de lei e tal. E esse artigo... Que iniciativa sua! Porque naquela época, isso foi início de 2016, pouquíssimas pessoas públicas vinham a público falar sobre o que ela estava vivendo. É algo muito íntimo. Algo muito íntimo, era algo que eu guardava muito... Você tem vergonha daquilo. Era algo que só as pessoas muito próximas de mim tinham conhecimento. Sim. Então, quando eu escrevi aquele artigo, o dia que eu mandei para um site... Eu falei, o que será que vai virar isso, né? Sabe quando dá aquele medo? Sei. Vai, né? Eu vou ser criticada. Mas foi efeito contrário. Acho que mais ou menos uns 30 sites do estado de Mato Grosso replicaram aquele artigo.
Aí, na época, Facebook entregava, né, bastante. Sim. Eu postei aquilo no Facebook. Gente, você não tem noção. Muito. Teve uma repercussão nacional. Olha só. Mulheres de todos os lugares se identificaram e começaram a pedir ajuda. Só que eu era uma pessoa só, né? E aí, no começo, eu ficava no celular, eu já não podia dar atenção pro meu marido, pra minha filha, que só ficava respondendo mensagens. E né? você sente aquele comprometimento, falando, eu preciso fazer algo. E pessoas falando assim, porque até então eu achava, o que eu pensava era que só eu, uma pessoa que tinha 2 cursos superior, que tinha passado por um processo daquele. Então, a gente fica com esse receio. Imagina que outras pessoas não aconteceram. Só que aí, muitas mensagens que eu recebi, por exemplo, de empresárias, de policiais, de pessoas, de advogadas, falando, olha, parabéns pela coragem que você teve. Eu também já passei por isso, só que eu não tive essa coragem. Parabéns, parabéns. Agora que você falou, você não pode parar mais. Sim. Então, foram muitas mensagens que eu recebi nesse sentido, de pessoas que eu jamais imaginaria que elas também tivessem passado por aquilo que eu passei. Você viu a importância que tinha esse trabalho. E da mesma forma como jamais ninguém imaginaria que eu, subsecretária numa Secretaria de Segurança Pública, onde o público maior é homem, né, que aquela mulher ali já tinha passado por um processo como esse. Então, eu não planejei, foi algo que aconteceu. E aí, a partir disso, eu não estava dando conta sozinha, eu falei, eu preciso criar uma forma de poder ajudar essas pessoas que não exijam tanto de mim. Foi onde surgiu o Grupo Supere-se, grupo de apoio. Tem quanto tempo esse grupo? Ele surgiu em 2017. Foi em 2000, logo depois, logo depois, em 2017 saiu... As coisas não pararam não pararam. Aí surgiu o grupo de apoio Supere-se. E aí, naquela época, a gente começou a dar esse atendimento online. Não existia isso, né? Sim. Então, só que no começo a gente criou um grupo, acho que foi no WhatsApp, o primeiro grupo que a gente criou. E aí, eu fazia uma postagem no Facebook, vinha mulheres de vários lugares. E a gente ia trabalhando. Num primeiro momento, eu achei que eu fosse ajudar aquelas mulheres como advogada, né? Dando a orientação como advogada. Jurídica, né? Mas logo eu percebi que, na verdade, o que estava ajudando elas era a minha experiência com a dor e o conhecimento que eu tinha, técnico, as formações em autoconhecimento. Você viveu, experienciou a situação e você também estudou e te curou a sua dor. Aquilo que me curou foi que começou a ajudar, a gente conseguiu ajudar as outras mulheres. Entendi. E a partir disso eu fui buscar mais formações de autoconhecimento, fiz constelação familiar, hoje eu sou consteladora familiar. Sou criadora de conteúdo digital, hoje a gente tem cursos online e também tenho muito conteúdo que se a pessoa só seguir o conteúdo que eu tenho disponível no YouTube, no Instagram, no TikTok, eu estou em todas as redes, elas só com isso elas já conseguem saindo daquele processo. E o que tem de diferente nas mídias sociais? Aquilo que a Amanda falou, que às vezes a pessoa tem receio, ela já está doente. Para ela sair de casa e ir até uma delegacia, e muitas vezes chegar lá e enfrentar policiais que não estão despreparados. Não é verdade? Então, esse processo exige coragem. Eu acredito, Amanda, que muitas pessoas te desincentivam a tomar essa atitude, né? Sim. Falar, querendo apaziguar, nossa, será que não foi um momento que ele não está bem? Exatamente. Aí você conversa com uma pessoa, fala, aguenta mais um pouquinho, de repente isso vai melhorar. Aí vem o momento que ele também se arrepende, diz que vai mudar. Você passa por todo esse processo, né? A gente passa, porque, na verdade, no meu caso, eu tinha muita vergonha de expor a minha situação, né? Então, assim, algumas pessoas conheciam a minha história porque eu morava em prédio. Então, assim, todos os meus vizinhos ouviam. Então, assim, eu já cheguei de ter casos onde eu fui socorrida pela síndica do prédio, certo? No grupo de WhatsApp, vizinhos se solidarizando comigo, enviando uma mensagem, né? Do tipo, vizinha, se precisar, estamos aqui. Mas é aquilo, Estendendo a mão, né? Estendendo a mão. Mas, assim, é vergonhoso, né? Exige coragem. Então, assim, eu cheguei num momento do meu relacionamento que eu tive que sair. Porque se eu ficasse, talvez hoje eu não estaria aqui. Entendi. Eu estaria morta,
né? Mas a maior dificuldade das mulheres é isso, né? Às Tomar vezes, essa atitude. de tomar essa atitude. E até a hora que você disse em relação a ir numa delegacia, eu fiz todo esse processo. Você fez? Fiz todo esse processo. Eu denunciei, eu tenho os meus processos hoje, mas é muito doloroso, porque você entrar numa delegacia, você contar toda a sua história e você se abrir, é muito difícil. E você sentiu acolhida? Me senti acolhida. Sentiu acolhida? Me senti que acolhida, bom, né? Que bom. Eu fui na delegacia da mulher, né? Assim, eles me acolheram muito bem. Eu fiquei ali cerca de 4, 5 horas, né? E fiz todo o processo que tem que fazer, todo o trâmite processual, né? Mas eu acho que hoje a maior dificuldade das mulheres é isso, é em querer denunciar. Porque a maioria, às vezes, até denuncia, mas volta atrás. Eu já passei por isso. Você já denunciou eu já e denunciei, voltou atrás? E aí aquela coisa, me perdoe, eu vou mudar, eu vou Sim. procurar tratamento, eu vou no médico, vamos fazer terapia de casal, eu vou na igreja, eu vou tomar remédio. Nada. Tipo assim, bate esse arrependimento, né? Eu não sei qualificar muito bem qual é esse sentimento. Certo. É uma forma de te prender também aquela situação, né? Mas dura pouco tempo, né? Isso volta dura pouco tempo. É questão ali de 2, 3 semanas, Já depois voltou volta. todas as agressões. Volta todas as agressões e volta de uma forma até pior, né? Então, assim, eu até quero dizer para mulheres que passam por que eu já passei, denuncie, procure ajuda, procure uma amiga, procure um familiar, procure um especialista, procure até às vezes uma pessoa estranha. É igual eu. Na época eu tinha muita vergonha de contar o que eu estava passando. Eu procurei a Cirlei, eu não conhecia, aquela live dela me ajudou muito e eu me abri. Então ela foi me dando caminhos, né? A partir desse projeto, né, que é o Supere-se, ele de fato, ele é isso. Ele te dá oportunidades para você superar e você se transformar em uma nova... É um direcionamento? Isso, é um seria direcionamento. Isso, a gente trabalha com técnicas de autoconhecimento, mostrar para a mulher que ela só tem poder de mudar ela mesma. E se o homem quiser mudar, ele precisa querer mudar. Se ela volta para ele sem essa mudança com a promessa, ela está voltando para o ciclo da violência, que é esse processo, que é esse tripé, né? Cria um tensionamento, depois vem a violência propriamente dita, depois vem o arrependimento. Só que esse ciclo, esse tripé aí, muitas vezes, a mulher, quando ela entra, ela não consegue sair mais, porque ela sempre fica acreditando na mudança dele. Só que a mudança dele não vai acontecer enquanto ela não mudar. Então, se existe uma chance daquela pessoa mudar, quem tem que mudar primeiro é a mulher. Ela precisa se colocar no lugar, ela precisa se enxergar do tamanho que ela é. Então, o que a gente faz dentro do grupo é resgatar essa força, esse poder pessoal da mulher, mostrando que ela é capaz, que ela pode ser feliz, que se dentro do sistema familiar dela, ela não tem ali informações de mulheres que foram felizes, ela pode quebrar esse ciclo. Então, não a gente aceitar essa situação, falar então, isso é normal. Não é normal, não é porque minha mãe sofreu, porque minha avó sofreu que eu preciso sofrer também. Eu posso escolher fazer diferente. Então, a gente trabalha ressignificando essas crenças. Só que o projeto Supere-se, ele vai muito além, né? A gente tem um projeto aí ainda que ainda vamos implantar. Vai crescer mais, vai crescer mais, de se Deus quiser. Boa. Que é assim, a gente tem esse projeto que já está registrado tudo, né? Então eu posso falar algumas coisas, senão vão lá pegar. A gente tem uma ideia de criar essas informações para a gente começar a trabalhar com a criança, que é o núcleo familiar, porque aquela criança que está crescendo ali, não é só a mulher, porque quando a gente vai curar a mulher, a gente já está de certa forma, repressivamente. Então, se a gente quer que isso mude, essa cultura no futuro, nós precisamos trabalhar desde a criança. Para essa criança, quando ela está identificada naquele ambiente abusivo, naquele ambiente familiar ali desestruturado, que ela não precisa repetir aquilo. Então, o que ela pode fazer diferente? E para isso, nós precisamos levar isso para dentro das escolas, para dentro das igrejas, para todos os lugares onde essa informação pode ser trabalhada. Porque o que nós temos hoje é uma repetição de padrão. Então, por que nós não vamos investir em políticas que vão mudar? Por exemplo, hoje, Augusto Cury, um dos maiores psiquiatras do Brasil e do mundo, ele criou um programa
para crianças, de autoconhecimento para as escolas, se elas quiserem implantar, elas só se cadastrarem lá, elas recebem o programa gratuitamente, é só contratar os profissionais. Então nós precisamos que políticas como estas sejam implantadas para a gente mudar, para a gente ter um futuro, e isso não vai diminuir só a violência contra a mulher, a gente vai diminuir todo tipo de violência, a gente vai diminuir as despesas com a saúde pública e na segurança. Então, a economia que o Brasil teria, que o mundo teria, não tem nem comparação, porque é você investir em algo que vai diminuir os gastos em outra coisa. Só que esses investimentos, Olga, esses investimentos preventivos, eles não têm plaquinha para inaugurar, né? Por que não tem um interesse político ali? Cirlei. Então, mas nós precisamos. E vamos dar mais uma paradinha, só que antes, vamos falar de morar bem e de oportunidades. Então vamos falar de Reserva Mandarim Condomínio Clube, que é o novo empreendimento em Chapada dos Guimarães. Seja bem-vindo ao home resort mais completo e exclusivo da Chapada dos Guimarães. Reserva Mandarim Condomínio Clube. Projetado em cada detalhe para que você possa criar lembranças inesquecíveis. Localizado em meio à imponência da natureza, da nova joia do ecoturismo brasileiro, o Reserva Mandarim reúne diferenciais que garantem um estilo de vida único. Um condomínio clube repleto de conforto, lazer, sustentabilidade e segurança. Requinte, aconchego e muito bom gosto. Ambientes mobiliados e decorados com sofisticação e design fazem do Reserva Mandarim o condomínio ideal para você reunir a família e os amigos e compartilhar os bons momentos da vida. Paisagismo diferenciado com alamedas e espaços de recreação e contemplação da natureza. Reserva Mandarim Condomínio Clube. O lugar perfeito para viver seus melhores momentos. Garanta seu futuro no melhor da Chapada dos Guimarães.